Wilson, Edson, né? Edson Luiz, é tu que vai fazer também a mediação, Edson? Bom dia, Edson. Bom dia. Bom dia a vocês todos. Sejam todos muito bem-vindos. O chat ele foi liberado também, né? Na realidade, assim, eu vou esperar mais 4 minutos, Edson. Eu só entrei, Edson Luiz, para poder verificar se estava tudo ok, mas a gente já inicia na sequência, tá? Eu só quero desejar boas-vindas aqui a vocês, tá? E também esperar uns 3 minutinhos, vamos ver se mais pessoas entram. Tem 88 pessoas inscritas, né? Aqui, eu já estou vendo algumas pessoas. Nesse mundo da educação é uma coisa muito legal, né? A gente acaba encontrando os nossos pares em eventos como esse, né? Então, eu não sei se vocês é muito mais fácil me conhecerem do que eu conhecer vocês, em função até de que vocês são vários, né? E eu é que estou aqui. Mas nesse mundo a gente acaba encontrando os nossos pares. Desejo boas-vindas para quem está entrando agora, tá? Quero ver se o som e a imagem está também tranquilo. Se tiver alguma coisa, vocês, por favor, me avisem, tá? Assim, ó, boa colocação do Edson, né? A gente vai ter 1 hora e meia, mais ou menos, de explanação. Nessa explanação, vai ter várias coisas, e o conteúdo que eu vou explanar para vocês, eu já vou dizer também o tema da minha explanação, né? Na manhã de hoje, que lá estava o desafio da educação em tempos de pandemia. Mas, na realidade, o que eu vou falar para vocês hoje, todo desafio, ele também cria na gente, cria em nós, possibilidades, né? Então, a gente não pode falar do desafio sem falar das possibilidades. Então, foi isso que eu imaginei quando eu vim conversar, quando eu, né, estou agora conversando com vocês na manhã de hoje. Então, não só pensando nos desafios que essa educação em tempos de pandemia, né, e aí eu estava falando com uma pessoa e ela me disse assim, pandemia, mas existiram várias pandemias aí, né, em toda a nossa vida. Então, assim, dizer que a cada 100 anos tem uma pandemia, né? Então, só para frisar para vocês que em tempos de pandemia, Covid-19. Mas o tema que eu vou falar para vocês hoje não é só desafios, são desafios e possibilidades da, da educação em tempos de pandemia Covid-19, né? Que é especificamente o que a gente está passando hoje, né? Essa pandemia que nos fez repensar sobre até nós, né? Nós mesmos, como professores, o quanto estamos preparados, então, para trabalhar, né? Para interagir com a tecnologia da informação e da comunicação. E são essas plataformas digitais nas quais a gente teve que nos adaptar, nos reinventar. Então, assim, deu 10 horas aqui no meu relógio, e eu sou muito pontual, então a gente vai começar. Aqueles que estiverem entrando, o professor Edson, que está aqui presente, vai falando ali no chat para eles colocarem o nome e o e-mail, mas eu quero, então, sejam todos bem-vindos, então, a mais um evento, um movimento plural pela educação. Esse importante movimento, que está na sua 5ª edição, tem como objetivo possibilitar aos profissionais e estudantes da área da educação da cidade de Palhoça a participação em formações pedagógicas que incentivem o desenvolvimento de habilidades técnicas e comportamentais através da análise do processo metodológico, o pensar pedagógico,
que envolve a compreensão da realidade, a investigação e a formulação de opiniões. O tema, então, dessa edição, né, que já estamos na 5ª edição, o tema é educação em tempos de pandemia, né, e o tema é bem abrangente, porque quando a gente pensa em educação em tempos de pandemia, a gente pensa todos os desafios que cada uma de vocês enfrentou, todos nós, né, porque eu também sou professora e ministro aula também para o ensino superior, e eu vejo quantos desafios a gente enfrentou. A gente teve que se adaptar, repensar, criar, usar de vários mecanismos, e uma das coisas que ninguém pensa, né, e que a gente vai conversar também, é que a gente não estava no espaço, no contexto da escola, né, estávamos no contexto da nossa casa, e que muitas vezes não tínhamos acesso à internet, tivemos que ter esse acesso, muitas vezes não tínhamos nos preparados para termos um equipamento, né, um computador, um notebook, enfim, que pudesse proporcionar essa interação. Então, assim, várias coisas a gente teve que rever, adaptar, se estruturar. Então, para confirmar a participação neste evento, que aqui hoje estamos, né, solicitamos que registre o chat, o seu nome completo e e-mail, como o professor Edson está fazendo ali. Esse evento é interinstitucional, e como em todas as edições, a Faculdade Municipal da Palhoça está presente, né? Então, assim, ó, desde a primeira edição a gente está presente. É importante que todos os microfones, né, estejam desligados, e como hoje a gente tem uma ferramenta que é levantar a mão, vocês vão poder levantar a mão quando tiverem dúvidas, né? Então, assim, no começo eu vou dizer para vocês como é que vai ser a nossa interação. Nós vamos falar, meu nome é professora Andréia, né? O professor Horácio também estaria aqui comigo hoje, tá? E eu já vou explicar por que ele não está. Então, assim, ó, vai ser da seguinte forma. Eu vou explanar para vocês, vou dar depois alguns minutinhos no final da minha explanação, para que vocês possam interagir, perguntar, se sintam muito à vontade. Hoje é uma live, né, uma webconferência, enfim, tantos nomes que a gente acaba dando para este momento, mas que não é estático, né? Não é uma comunicação estática, não é uma comunicação que não vai ter movimento. Pelo contrário, eu quero ouvir de vocês, vocês também têm vários relatos, várias experiências, várias inovações que podem aqui hoje estar compartilhando com a gente. Então, esse momento vai ser um momento de compartilhar conhecimento, mas um momento também de compartilhar experiências. Então, agora eu vou começar a minha apresentação, tá? E já na sequência eu vou explicar, então, na questão do meu amigo não estar aqui comigo. Então, assim, eu espero que todo mundo esteja vendo aqui a apresentação. Quem não estiver vendo a apresentação, por favor, fale, né? Fale ou escreva no chat e me sinalizem, porque como a gente começa a apresentar no Meet, a gente não consegue ver vocês, né? Então, se alguém tiver alguma dificuldade, alguma pergunta, algo, pode. Eu acho que mais alguém colocou alguma coisa, deixa eu ver, porque daí eu tenho que tirar da apresentação inteira. Estão só colocando o nome. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem abrir o microfone e falar para mim, tá? Porque daí eu não vou conseguir ouvir. Então, o nome se chama Educação em Tempos de Pandemia, Desafios e Possibilidades. Como eu falei para vocês, eu não iria falar só dos desafios, né? E sim também das possibilidades que a gente pode ter neste momento que a gente está vivenciando. Então, hoje ia ser a palestra, né? Que esse movimento plural tem parceria com a Faculdade Municipal da Palhoça, e eu ministro aulas lá no curso de Pedagogia, juntamente com o professor Horácio. Mas, neste momento, o professor Horácio
estava tudo certo para estar aqui comigo hoje, e infelizmente ele ele contraiu o Covid-19, e o quadro dele se agravou muito, né, e ele teve que ficar internado, ele, foi entubado, foi para o respirador, é, foi muito complicado o quadro dele, mas ainda bem que a gente, né, tem, nesse momento a gente tem que se apegar a várias coisas, né, e a gente acredita muito, a gente tem muita fé, e ele, então, está se recuperando, né, ontem até ele saiu já do quadro mais grave dele, né, e está se recuperando, está no respirador, já conseguiu, ainda respira com aparelhos, mas como ele não está aqui hoje, eu vou fazer uma homenagem para ele, porque ele é uma pessoa muito querida para mim, é um colega de trabalho, assim como cada um de nós aqui neste momento, né, deve ter perdido um familiar, deve ter um amigo que contraiu esse Covid, deve ter um professor querido, né, e vários casos, então, de pessoas tanto na nossa família, do nosso entorno onde a gente mora, como também pessoas muito próximas que contraíram, se recuperaram, mas tem pessoas, então, que não conseguiram, né? Mas, assim, neste momento que a gente faça uma vibração positiva para essas pessoas que estão se recuperando, como o professor Horácio, que estaria aqui comigo hoje, conversando com vocês, né, interagindo, rindo, e ele é uma pessoa muito, que gosta muito das interações, que gosta muito das tecnologias, que se reinventou, que trouxe para a gente muitas metodologias ativas para trabalhar com os nossos estudantes. Então, eu não poderia deixar de falar e citar o nome dele, sim, como se ele estivesse aqui comigo hoje, né? Mas que ele está impossibilitado devido a estar num leito, né, de hospital. E, com certeza, se ele tivesse, a interação entre a gente seria algo maravilhoso. Então, eu trouxe essa homenagem para ele, dizendo assim, ninguém começa a ser professor numa certa terça-feira, às 4 horas da tarde, ninguém nasce educador ou marcado para ser educador, a gente se faz educador na prática e na reflexão sobre a prática. Paulo Freire, né? Então é verdade, a gente se faz educador. Na realidade, a gente se faz educador todos os dias, né? E não é só nesse momento de pandemia que a gente tem que repensar nossas práticas. Eu acredito que as nossas práticas são repensadas todos os dias, porque a cada ano, né, a cada dia, a cada mês, a cada semana, a gente se pega. Quando inicia o ano letivo, a gente tem o planejamento para aquele ano letivo. E eu tenho certeza que em 2020, quando iniciou o ano letivo, vocês tinham, cada uma de vocês, assim como eu, assim como as escolas, assim como as universidades, tinham um planejamento para esse ano de 2020, tinham um calendário, tinha se organizado para tudo. Mas, de repente, a gente foi pego por algo e que ninguém, até o momento, tinha como pensar em possibilidades de se viver um isolamento social devido a uma forma de conter um vírus que nem a gente conhecia, né? Que de repente estava lá na China e conseguiu chegar até o Brasil. Então, como uma coisa local atinge o global, né? E aí, como diz nosso amigo Raul Seixas, na música que eu não sei se vocês conhecem, que eu quero até apresentar essa música para vocês, que é uma música que eu não sei se cada uma de vocês conhece, mas que eu vou passar um pouquinho para vocês lembrarem da música.
Então, nesse dia, a Terra parou, né? Então, a Terra parou para nós, né? E Raul Seixas gravou essa música em 1977. E nesse dia, realmente, a gente não pôde sair. A gente foi, de repente, atacado por, né, por esse vírus, pelo Covid, onde milhões e milhões de pessoas passaram meses em isolamento social. Em 11 de março de 2020, né, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo passava por uma pandemia. 3 meses após esse anúncio, já 9.954.051 casos confirmados de Covid e quase 500.000 de mortes em todo o mundo. Hoje, né, com certeza, é mais, porque os números se multiplicam a cada dia mais. E é como a gente vê na Mafalda, né, que também morreu, o criador da Mafalda, José Salvador Lavado, que criou a Mafalda, e a Mafalda vendo para o mundo, né, todo parado, algumas coisas foram mudadas, né, na atmosfera até de alguns países, mas e a educação, né, como ela ficou? Porque, de repente, de uma hora para outra, sem planejamento, sem nada, a gente teve que se adaptar, a gente teve que se reinventar, a gente teve que passar desafios e desafios, e não só a gente, como professor, mas o nosso aluno do outro lado, né? Vivemos uma crise sem precedentes. A pandemia do coronavírus chegou nos impondo uma nova ordem, né? Uma nova ordem, um novo ritmo para a humanidade, né? Então, assim, de nada mais como antes. Algumas pessoas dizem o novo normal, mas será um novo normal? No início era tão estranho eu sair nas ruas e ver as pessoas de máscara, né? Mas muito pouco a gente saía e querer o contato com o meu aluno, querer aquele aluno que eu chegava, e o primeiro contato era o feedback do olhar, querer aquele olhar que não tinha mais. Era um olhar que eu tinha que readaptar a uma nova estratégia de pedagógica para que eu pudesse ter aquela interação e aquela avaliação feita, mas não só agora pelo olhar, mas sim por outras ferramentas e tecnologias que me permitissem, sim, esse feedback, essa interação, e até sim, como fala Valon, ter um pouco emocional com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto. Então, eu teria que me reinventar dentro desse processo que estava totalmente mudado para mim. O caos se instalou. Então, desafios sociais, econômicos, educacionais, políticos. No Brasil, além da grave crise sanitária, ainda passamos por profundas crises econômicas e políticas. Para tentar entender esse momento, precisamos dialogar com um turbilhão de sentimentos que nos abateram, né? Muitas pessoas ficaram isoladas, mas teve muitos casos de depressão, muita ansiedade, né, por não saber como vai ficar, então, o nosso planeta no primeiro mês que a gente estava passando por esse isolamento, assim como as teorias e práticas que possam nos ajudar a encontrar um pouco de ordem nesse caos. Neste caso, as teorias e práticas não nos auxiliaram apenas a refletir sobre esse momento pandêmico, né, sobre a pandemia, em especial sobre a educação em tempos de Covid, mas a produzir no contexto da educação outras possibilidades, então, outros acontecimentos. Então, nem vencer o caos, nem fugir dele, mas conviver com ele e dele tirar possibilidades criativas. Acho que foi um dos desafios maiores da educação, foi retirar do caos, né, que é aquilo que a gente estava passando, possibilidades criativas. E aí eu parabenizo cada um de vocês aqui presente hoje, porque eu tenho certeza que cada um de vocês teve que se reinventar, teve que se tirar, assim, a criação, imaginação e a preocupação de vocês com o nosso estudante. Então, as possibilidades que cada um de vocês criaram, com certeza facilitou aquele nosso aluno que estava lá na ponta. Então, esse desafio
O primeiro desafio, e muito nítido para a gente, foi a questão do uso das tecnologias da comunicação e da informação. Estamos preparados para esse uso? Temos domínio dessa ferramenta? E quanto essa ferramenta pode nos trazer possibilidades? Então, teve estudantes que tiveram interação, teve escolas que tiveram interação via Meet, via Zoom, enfim, via várias plataformas digitais, mas teve também algumas escolas que optaram por, e com certeza foi a realidade, né, de ter uma plataforma que a gente diz como repositório de conteúdos, que foi o Educar Web. Então, assim, onde os estudantes podiam estar vendo as atividades, postando as atividades, também era uma forma de interagir, de avaliar, mas foi pensado também em outra possibilidade. E qual foi essa outra possibilidade que foi pensada? Foi pensada também naquele estudante que não tinha condições de ter acesso a essa plataforma. E aí a gente verifica que tem várias pessoas que não têm esse acesso, né? Quantos não têm esse acesso? Então, nesse período de pandemia, né? No período da pandemia, novas relações afetivas e profissionais foram criadas e ressignificadas. Então, quanto a gente teve que ter o apoio, né? Uns dos outros para que a gente pudesse ter esse ressignificado. Muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente. Famílias, então, passaram a conviver cotidianamente com vários conflitos. Então, não é uma hora assim, eu estou na minha casa, lecionando a minha aula, ou preparando a minha aula, e estou, assim, eu tinha que me aliar às questões de casa, às questões do trabalho, porque o home office, né, que muitas vezes chama-se de home office, esse trabalho em casa, muitas vezes tem barulhos e ruídos que no momento da interação com o nosso aluno eles aparecem, ou os nossos alunos com a gente, então, nessa plataforma, né, nesse plataforma que é o Meet, mas tem também aqueles desafios de a gente se concentrar naquele momento, não é mais um momento. Então, que atividades que eu devo preparar para aquele estudante, para que antes eles ficavam 4 horas na escola, mas e agora? Será que eles vão ter um momento lá na casa deles, com um familiar, para fazer aquela atividade? Será que todos os familiares, naquele momento em que as crianças estão no processo de alfabetização, será que aquele familiar que está lá, ele é alfabetizado? E se não for, como é que aquela criança vai fazer as atividades? Será que aquele familiar ele tem tempo para aquela criança naquele momento? Será que ele vai dar o feedback? Como vai estar o meu estudante no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano? Como que eu vou conseguir fazer a avaliação? Será que eu vou passar aquela atividade e ele vai fazer, mesmo sendo ela postada no Educar Web, ou sendo ela a família indo lá pegar e me devolvendo? Como que eu vou poder fazer esta avaliação? Muito mais fácil era quando aquele estudante estava em sala de aula, né, todos os dias, e eu conseguia fazer avaliação processual. Mas como a avaliação pode ser processual agora, nesse momento da pandemia? Como eu repensar todos os formatos da avaliação? Que atividades que eu tenho que dar? As atividades têm que ser das áreas do conhecimento, tem que ser conforme a base, mas os tópicos que estão ali, né, quais que são, como que eu posso, então, fazer com que meus alunos tenham aquela competência para aquela área específica? Será que eu vou conseguir avaliar? Então, várias e várias questões passaram para a gente, né? Pessoas ficaram afastadas de entes queridos para se proteger um do outro, muitos continuaram nas suas atividades por serem essenciais, por não terem outra opção para se manter, ou mesmo por não acreditarem que o vírus era real. Teve muita gente que no momento, no início, né, não acreditou que esse vírus era real, e que aí, assim, passou, não, esse vírus eu acho que não é uma coisa muito real, então eu ainda tinha aquelas questões. Enfim, é uma nova realidade que se apresentou para a gente. Mas a escola, quais os impactos da pandemia na escola? E os professores, como estão vivenciando essa nova realidade? Então, como pensar na gente, né? Essas questões que a gente instiga. Então, os professores foram os mais, nós, né, professores,
e professoras que aqui estão presentes, e outros tantos colegas, amigos, que também estão vivendo esse desafio no seu dia. Então, como que a gente está passando por este momento? Né? O dia que a Terra parou e que a gente teve que se reinventar. O dia que a Terra parou e que, de repente, eu me toquei que, nossa, eu nunca peguei um computador, eu não tenho e-mail, eu não tenho como interagir. Então, várias e várias questões foram se passando na cabeça da gente. E como que eu vou, então, verificar aquele meu aluno que antes estava ali do meu lado, agora ele não vai estar? Como é essa questão do ensino remoto, que eu vou agora ter que ministrar algumas atividades, algumas avaliações para que ele possa fazer? Como vai ser? Eu vou mandar essas atividades semanalmente, eu vou mandar mensalmente, eu vou mandar quinzenalmente? Como vai ser, então, esse novo cronograma? Então, várias e várias questões se passaram. Isso a gente ainda tem que ver o outro lado, que é a questão de, segundo os dados do IBGE de 2018, 20,9% dos domicílios brasileiros não têm acesso à internet. Isso significa cerca de 15 milhões de lares. Eu já vou ver se alguém colocou alguma coisa que eu ouvi um barulhinho, eu já vou lá olhar. Em 79,1% das residências que têm acesso à rede, o celular é o equipamento mais utilizado e encontrado em 99,2% dos domicílios, mas muitas famílias compartilham de um único equipamento. Então, assim, tem gente que usa o celular, né, esse celular que a gente está, para tudo. Então, é para fazer atividade, é para ver uma questão no YouTube, é para estudar. Então, o celular virou um aparelho que todas as pessoas utilizam. Outra realidade que não podemos desconsiderar é que as casas das classes médias e altas têm uma estrutura privilegiada. Então, a gente sabe que essa questão da desigualdade na educação é algo muito real, né? Porém, as residências das classes populares se configuram com poucos cômodos, onde, onde convivem várias pessoas, tornando difícil a dedicação dos alunos às atividades escolares. Então, imagina como é que estão esses nossos alunos lá, né, nas suas casas, nos seus lares, sem as possibilidades, né, que o acesso à internet nos traz. Então, assim, tem aluno que tem a internet 3G, que daí dificulta também essa questão. Eu vou ver quem é que falou aqui, quem é que quis se manifestar, tá? Eu já vou passar para a pessoa. Deixa eu só abrir aqui a tela de vocês. Então, alguém gostaria de falar aqui? Porque eu ouvi um barulhinho, ou só realmente a... Não, só foi só... Quando vocês quiserem falar e eu não ouvi vocês, Selma quer falar? Selma, pode falar. Pode também interagir junto com a gente, não tem problema nenhum. A fala também é de vocês. Selma? Não? Então, assim, quando vocês quiserem falar e eu estiver lá, né, falando, eu não vou ouvir vocês só com barulhinho do chat, tá? Então, vocês podem me chamar lá, que eu paro aqui, e vocês podem interagir junto comigo. Porque eu sei que quando eu falo, muitas e muitas pessoas aqui devem recordar de várias situações convividas por vocês, tá? Então, vocês se sintam muito à vontade para poder também parar e compartilhar com a gente aqui um pouco da experiência de vocês, tá ok? Vou continuar lá. Então, assim, a gente sabe que muitos domicílios, então, não têm acesso à internet. Isso é um dado do IBGE, né? Então, assim, mostra também que 11% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos não têm acesso, então, a essa tecnologia, né? Então, a gente pensa quais são esses reais desafios, né? Esses desafios encontrados pela gente nestes momentos de pandemia. Então, principalmente as desigualdades, né? As desigualdades que a gente vê nesse Brasil todo, e a gente se sente muito feliz aqui no estado de Santa Catarina. Muito feliz mesmo, porque eu penso que o nosso estado, né?
a cidade de Palhoça tem muitas possibilidades, né? Então, assim, a gente sabe que no Brasilzão todo, nesse nosso país, que é imenso, tem muitos locais que não têm acesso a nada, né? Vocês imaginem, então, aqueles locais lá para o Amazonas, onde tem que pegar um barco, às vezes as comunidades são em palafitas, que são outras realidades. Então, aqui não, aqui a gente tem, a gente criou possibilidades, né? Nesses desafios sem rede de acesso à internet, se criou uma plataforma, também se oportunizou as famílias a ir buscar, sim, o material nas escolas, né? E a gente sabe que teve toda uma preocupação, uma preparação, né, tanto do corpo docente, como da equipe pedagógica, para se preparar para este momento. Então, assim, ó, esperançar, eu acho que foi uma palavra muito usada e muito que a gente idealizou, né? Em meio à emergência da saúde, compreender as transformações e adaptar a relação de ensino-aprendizagem. Então, um dos desafios foi a internet, as redes de acesso, que às vezes eram ilimitadas e que não possibilitavam que todos os estudantes tiveram acesso a uma plataforma, né? Uma plataforma, a um site, enfim, a um repositório, que foi o Educar Web, mas também muitos estudantes não tinham acesso limitado, mas alguns estudantes, né, eu tive a oportunidade também de ser professora de estágio e foi muito interessante porque as professoras, né, professores, corpo pedagógico se envolveu muito nesse momento, né, então, assim, criaram, lógico que vocês já imaginaram que o desafio era a internet, e os professores, nós, a gente tem que ser um super-herói, porque, de repente, com esse desafio da internet, mas a gente vendo a possibilidade dos pais terem acesso, então, ao, ao WhatsApp, né, as redes sociais, que foi o que mais a gente usou neste momento, então, de repente, o nosso WhatsApp, que antes era particular, virou uma possibilidade de uma ferramenta de interação. Que maravilhoso encontrar isso, né? Tivemos uma ferramenta de interação e, ao mesmo tempo, a gente percebeu que também podia compartilhar conhecimento nessa plataforma, né, nessa rede social. Então, aí, de repente, essa rede social fica como um local onde a gente vai mandar os vídeos também para poder ampliar, né, e motivar o nosso estudante, as famílias, e também não deixa de ser uma ferramenta na nossa prática pedagógica. E que maravilhoso que a gente encontrou isso, né? Então, mas temos o desafio ainda da rede de acesso, porque, como eu falei, às vezes a rede de acesso é limitada. Muitas e muitas famílias têm rede de acesso limitada, né? Tivemos estudantes, né? E eu tive estudantes que tinham que ir na casa da vizinha para poder pegar a rede de acesso, para poder ter acesso à internet. Então, vários desafios a gente teve nesse momento. Não só como a gente, como professor. Não esquecemos também, né, gente, do ciclone bomba que teve. Mediante a pandemia, a gente ainda teve ciclone bomba, onde tivemos que ficar 3 dias sem acesso à internet, sem acesso a várias coisas. Então, não fez só a pandemia. A pandemia, sim, causou todos esses desafios, mas a pandemia parou, mas nós tivemos também manifestações da natureza, fenômenos da natureza, que também fizeram a gente, em plena pandemia, ter que ainda readaptar mais o nosso cenário educacional. Então, a formação de professores, né? Como que foi essa formação de professores? Tivemos que várias e várias questões de ter que fazer formação continuada usando a ferramenta de tecnologia da informação e comunicação, usando o Meet, né? E que bom que a gente tem o Meet, que bom que a gente tem essa plataforma, né? Mas foi um desafio. Como entrar no Meet? Como é que é esse cenário? Eu vou ter que ter uma conta no Gmail? Como é que é? Agora eu vou ter que, como é que é apresentar nessa ferramenta? Como é que é o interagir, né? E automaticamente, para vocês terem uma ideia, com esse desafio, próprio Google, né, que o Gmail é do Google, ele readaptou para um cenário de sala de aula, mas um cenário de sala de aula digital.
Hoje a gente tem uma mãozinha que levanta aí, né? A gente tem a forma de apresentar, a gente tem a forma de mudar nosso plano de fundo, então eu posso estar aqui com vários planos de fundo atrás de mim, justamente para eu poder estar num outro ambiente e pode ter um monte de livro atrás de mim, pode ter, depois eu até posso mostrar para vocês isso, mas para poder motivar ainda mais essas relações de ensino-aprendizagem. Outra questão também, muitas e muitas plataformas tiveram que se readaptar, mas a formação de professores, ela teve também que se repensar nas capacitações para professores. Que bom que a gente teve esse novo olhar e essas oportunidades em a gente se recapacitar, né? E como é que foi essa capacitação? Solicitando, né, e também criando muitas metodologias ativas, né? Hoje tem o John Board, tem vários a gente pode fazer com o nosso aluno virtualmente, tem umas plataformas que a gente pode colocar perguntas e respostas interativas para que aquele aluno possa responder naquela plataforma, tem jogos, enfim, tem várias coisas que foram criadas para que não ficasse uma aula estática, né? E a realização de atividades pedagógicas não presenciais, que a gente escutou muito esse termo, né, aulas não presenciais, a atividade remota, né, então, mediadas ou não pela tecnologia da informação e comunicação. Quando eu falo nessa tecnologia da informação e comunicação, eu penso muito nas plataformas, né, mas plataformas como essa, que é uma comunicação síncrona, que eu estou tendo com vocês, vocês estão aí, eu estou aqui, eu estou me comunicando em tempo real, né, vocês estão aí, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem levantar a mão, vocês podem conversar comigo, vocês podem dar um relato, falar aquela possibilidade daquela plataforma, né, em que eu posso inserir o meu material, inserir livros, e-books, que possam também proporcionar essa interação com o meu aluno. Logicamente que a gente teve que ter um engajamento muito grande do nosso aluno, e não só do nosso aluno, né? O engajamento maior que eu vejo que a gente teve que ter foi com as famílias. Então, as famílias tiveram que se engajar nesse movimento, né? As famílias, de repente, que participavam, que estavam sempre na escola, sempre temos isso, né, gente? Eu sou professora há 25 anos, então eu tive vários alunos, em várias situações. Então eu vejo assim, tem aquelas famílias que se engajam no processo, que vão, que buscam material, que vão atrás até de outras possibilidades para aquele aluno ter o conhecimento, mas temos famílias que não se engajam, né, e que a dificuldade é muito maior para a gente nesse processo, porque a maioria das famílias que não se engajam são aquelas famílias, então, que a gente já sabe que o processo é um pouco mais moroso, que a gente, às vezes, tem que ter uma atenção maior. Outro desafio também foi a infraestrutura, né, essa questão da conectividade dos estudantes. Gente, se tiver alguém querendo falar, pode se manifestar, porque parece que eu estou ouvindo um áudio aí aberto. É isso mesmo? Quem quiser falar, pode ficar bem à vontade, tá? Então, assim, ó, infraestrutura tecnológica precária das redes e condições de conectividade dos estudantes, né? E aí, quando a gente fala dos estudantes, às vezes até nós mesmos, né? Várias, por exemplo, nesse tufão, né, nessa questão que teve, que eu falei para vocês da natureza, né, que foi o ciclone bomba, eu fiquei 3 dias sem acesso a nada. Então, assim, eu fiquei incomunicável, porque os postes caíram perto da minha casa. Então, assim, quando a gente fala da conectividade, quando a gente fala da infraestrutura tecnológica, quer dizer, a gente está falando do nosso estudante, mas às vezes até nós também passamos por isso, né? O envolvimento efetivo e afetivo, né, efetivo das famílias, dos estudantes, da escola. Então, assim, verifiquei, né, tanto nos anos iniciais quanto na educação infantil, um envolvimento muito grande, né, e eu tenho certeza que vocês se envolveram muito nessas questões, porque o professor, nós professores, engajados no processo da educação, mesmo com todo esse desafio, a gente procura, sim, estar envolvido com esse processo.
mas a gente encontra muitos entraves, né? E assim, a comunicação nesse processo é uma das coisas que até eu ministrei uma palestra para um congresso internacional, na qual eu falava sobre processos de comunicação assíncrona e síncrona, né? Síncrona é esse que eu estou falando para vocês. E assíncrona é aquele processo em que eu tenho que usar da comunicação escrita para falar com o meu estudante, né? Para falar com aquele que está na ponta. E essa comunicação assíncrona, ela acontece às vezes por um e-mail que eu passo, né, por uma conversa comigo no WhatsApp que não seja real, por qualquer ferramenta em que eu passe a mensagem, né, transmita essa mensagem para o emissor, né, e de repente essa mensagem ela vai demorar um tempo para ser lida. E aí, às vezes, pode ter algum ruído na comunicação. A gente ainda teve que enfrentar, então a gente tem que ser muito objetiva. Tirando que a gente tem famílias, às vezes, que vieram morar aqui na nossa cidade, né, e que, às vezes, também tem essa dificuldade com a comunicação. Então, quantos desafios ainda com esse envolvimento com as famílias, pensando em todas as culturas, pensando em todos os desafios que já era quando vinha uma família de fora, né, morar aqui, haitianos ou famílias de outros países ou de outros estados, vizinhos nossos ou não, mas quantos desafios a gente enfrentava já no presencial. Imagina agora, então, nesse momento pandêmico. Outra questão também foi a reposição e reorganização do calendário escolar. Como eu estava falando anteriormente para vocês, e daí? Vamos fazer atividades quinzenais? Vamos fazer atividades mensais? Como vai ser, então, esse calendário escolar, né? Como eu vou me reorganizar nesse calendário? Ainda mais diante de um cenário de emergência, né, que a gente estava fazendo. Então, assim, ó, também as orientações, né, pedagógicas e sanitárias, e agora a gente está se repensando avaliação diagnóstica, atividades remotas, diminuição do número de salas, protocolos de limpeza, de higiene sanitária, agora a gente está se repensando como é que a gente vai fazer para voltar às aulas, né? Então, é outro desafio que a gente está enfrentando atualmente. Vamos voltar, como está o nosso quadro, como está a situação na cidade, como está o nosso grau de risco, né? Então, assim, se a gente tiver que voltar, como a gente vai voltar? Voltarão todos, voltarão alguns, como que a gente vai fazer? E muitos, assim, falam, né, no Ministério da Educação, eu participo também, eu sou avaliadora do Ministério da Educação, e muitos falam de outros professores de outros estados, será que esse calendário escolar vai ser de 2020, vai ser também de 2021? Como vai ser? Como a gente vai fazer com o nosso estudante quando retornar para o contexto escolar? Né, quando tivermos nesse novo normal, onde alguns países já estão vivenciando isso, que vão assim, poucas crianças, a Europa, né, já está vivendo com quase todos, onde vão os alunos, né, e às vezes em quadros onde tem o Covid, suspende as aulas por aquele tempo, de 14 dias, mas será que a gente está se organizando? Como vai ser esse protocolo? Né, como vai ser e como que nós, professores, vamos se readaptar a esse novo normal? Nós e nossos alunos. Então, um dos outros desafios, e muito também que a gente tem que pensar, é como manter o vínculo com o estudante sem ter o espaço físico, né? Então, assim, durante essa pandemia, a gente sabe que muitas de nós, né, muitas nós aqui que eu digo professores, como que a gente manteve esse vínculo com o estudante? E eu me recordo de uma professora falando que uma professora muito querida, aí aqui, né, de Palhoça, falando que ela criou esses grupos no WhatsApp com as famílias, né, e que assim ela conseguia manter os vínculos com os estudantes. E teve algumas acadêmicas minhas que também trabalham nos anos iniciais, que disseram, professora, eu faço videochamada com os estudantes, eu converso com eles no WhatsApp, eu pergunto como é que eles estão, né? Então, assim, e aí parte para aquela nossa outra questão.
como utilizar as TICs para aprender e ensinar. Como a gente pode utilizar? E aí, essa utilização das TICs, né, que é a tecnologia da informação e comunicação, ela vem muito nesse cenário, sim, usar as redes sociais. Nossa, mas eu nunca pensei em usar as redes sociais para aprender e ensinar. Mas, como eu falei, o próprio WhatsApp, ele proporciona ferramentas de interação, né, videochamada, conversas, grupos. O Facebook também podemos criar uma página de desafios para as crianças, né, ou uma página de que a gente possa ter áreas do conhecimento, área da linguagem, da matemática, com vários desafios, jogos, que também podem ser ministrados num grupo oculto do Facebook, né, o Instagram também proporcionando uma página com atividades que possam também ser atividades que interajam com as famílias e com as crianças. Enfim, e outros sites de jogos, outras até ferramentas, como eu falei para vocês, o John Board, o Muro, e outras tantas, né, que a gente usa para proporcionar, então, esse aprendizado. Lógico que como utilizar essas tecnologias da informação e comunicação é um desafio, mas uma possibilidade é capacitar, que eu digo, nós, professores, para que a gente possa usar essas tecnologias para tornar nossas aulas mais ativas nesse processo em que estamos vivenciando. Porque o nosso aluno lá da ponta precisa também, ele também está em isolamento social, ele também não tem esse... mas tá, e aí como é que fica a rede, né? Como é que fica o acesso à internet? Como é que fica as outras coisas? Então, a gente vai trabalhando conforme as possibilidades que a gente vai vendo nesse cenário pandêmico. Né? E por que eu digo isso? Num cenário de 30 estudantes, por exemplo, que estão em sala de aula, podemos ter alguns que têm acesso a essa tecnologia, mas podemos ter alguns que não, né? Então, assim, a gente sabe, que eu já dei aula em vários cenários, que existem estudantes que vão ter, mas vão ter estudantes que não vão ter. E aí a gente tem que fazer o quê? Um mapeamento do nosso estudante, né? Ver quantos tem, quantos não tem, que possibilidades que a gente pode criar. Vamos, então, proporcionar para eles essas atividades, para que eles possam ir lá na sala, aliás, na escola, buscar essa atividade e fazer em casa, ótima oportunidade também para ele. Estamos enfrentando um desafio, estamos dando possibilidades para as famílias e para os estudantes. Então, como utilizar essas tecnologias digitais em rede na educação em um país tão desigual quando o assunto é acesso à internet e a conexão de qualidade? E realmente, estamos num país tão desigual, né? E até na nossa região também temos desigualdades. Então, tem locais que pegam a internet perfeitamente, tem locais que não pegam, tem locais que realmente não têm acesso à rede, né? Então, só que a gente criou outras possibilidades. Só que daí, de repente, a gente cria a possibilidade da família buscar essa atividade na escola, mas a família não tem transporte, porque ficamos um monte de tempo sem transporte. E como repensar isso, esse cenário? Então, são tudo desafios que a gente passou. E, de repente, nós, professores, tivemos que nos reinventar mesmo. E aí, a gente repensa, e eu trouxe para vocês essa imagem, considerando assim, ó, que o quanto a gente tem feito coisas e a gente não tem preparado. Então, de repente, né, nós lá fomos pegas com isso, fizemos uma capacitação, de repente a gente tem que postar videoaula, planejar atividade, postar atividade. Em alguns cenários a gente tem que editar vídeo, baixar videoaula, gravar videoaula, planejar, replanejar, planejar a aula, né, atender no e-mail, atender no WhatsApp, atender na plataforma, e ficar, às vezes, uma eternidade decifrando atividades, que às vezes os alunos não têm como mandar para a gente essa atividade, né, entregar na escola, eles às vezes batem uma foto e mandam para a gente pelo WhatsApp. E a gente, às vezes, fica ali tentando decifrar aquela imagem. Então, a gente foi pego por várias situações, né, por várias novidades, e essas novidades, cada uma delas também foi um desafio para nós, professor, para nós, professora, nesse ensino remoto. Então, quantas coisas no dia que a Terra parou e que a gente teve que ficar em isolamento social, no dia que a gente teve que se repensar,
o dia que nossas aulas foram não presenciais e que sim foi chamado de ensino remoto. Mas quais as possibilidades, então, nesse cenário, né? As possibilidades é a criação de novas relações com a informação, com o tempo, com o espaço. Reinventar possibilidades para o uso das tecnologias da informação e da comunicação. Então, criar, né, ambientes de ensino e aprendizagem, ambientes virtuais, as redes sociais, que atualmente fazem parte do domínio cognitivo de quase todos, né? Muita gente tem acesso, né? Então, assim, como a gente pode estar usando a criação de professores das criações de novas relações com a informação, com o tempo, com o espaço, consigo mesmo e com os outros. Então, a educação é convocada a se reinventar, né? Reinventar possibilidades com o uso das tecnologias da informação e comunicação. E muitos falam em plataformas, né, digitais, outras pessoas falam em ambientes virtuais da aprendizagem, ou ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Então, assim, várias questões são abordadas nesse cenário. Então, uma das grandes possibilidades desse cenário foi o ensino remoto, né? Mas muitas pessoas perguntaram o que é o ensino remoto, né? O que é esse ensino que não é mais no cenário escolar, que não faz parte mais dele, mas que oportuniza essa prática pedagógica em outro cenário, né? Essa prática pedagógica, então, nessa plataforma, né? No caso do Educar Web ou de outras coisas. Então, assim, o ensino remoto é uma das possibilidades. Tem gente que chama ensino remoto, aulas não presenciais, né, educação online, então, mas o ensino remoto, na realidade, trouxe para a gente esse uso de tecnologias digitais, de tecnologias da comunicação e informação. Também tem gente que fala de tecnologias digitais. Pierre Levy, né, fala bastante para a gente desse novo mundo, desse cyberespaço, desse local onde o comunicar se faz presente com várias pessoas, né, essas inter-relações que a gente faz nesse espaço. Quando você posta uma atividade no Educar Web, o seu estudante está lá na ponta, a família que vai ter acesso a essa atividade, quantas famílias estão conectadas, às vezes, buscando essa informação? Então, é um canal de comunicação muito ativo e é realizado por uma plataforma virtual de aprendizagem. Assim como a gente tem ambientes, né, e aí são ambientes mais interativos, que não tem só locais para repositório de conteúdo, mas tem locais para ter webconferências, chats, enfim, outras coisas que também proporcionam interação com o estudante, com as famílias, mas são plataformas, ambientes que são maleáveis, né? Um desses ambientes que muitos locais usam é o Moodle. Mas aí a gente pode dizer, mas o ensino remoto pode ter muito? Sim, pode ter ele, pode ter o Meet também, com o Classroom, né, onde também tem essa interação e essa interatividade, tem o do Microsoft, que é o Zoom, e também temos aí, lógico, o Moodle, que é muito utilizado também para educação à distância, que não é a mesma conceitualização do ensino remoto, né, e que muitas pessoas nesse cenário, às vezes, fizeram essas confusões com relação ao ensino remoto e à educação à distância. Mas a gente traz aqui uma citação, né, deste ano, onde foi publicado várias coisas, né, sobre o ensino remoto, sobre os desafios da educação em tempos pandêmicos, em tempo de pandemia, muita gente falando em desafios, muita gente falando em possibilidades, mas muitas e muitas pessoas falando também dos desafios. Então, é um ensino presencial físico, mesmos cursos, currículos, metodologias e práticas pedagógicas e transporte para os meios digitais em rede. Processo centrado no conteúdo, que é ministrado pelo mesmo professor da aula presencial física, embora haja um distanciamento geográfico.
Privilegia-se o compartilhamento de um mesmo tempo, ou seja, a aula ocorre num tempo síncrono, que é esse tempo que eu estou com vocês. Então, esse tempo que eu estou com vocês agora é um tempo síncrono, né? Seguindo princípios do ensino presencial. A comunicação é predominantemente bidirecional, do tipo um para muitos de vocês. Então, eu, professor, sou para muitos, né? No qual o professor protagoniza a videoaula ou realiza uma aula expositiva por meio de sistema de webconferência. Dessa forma, a presença física do professor e do aluno no espaço da sala de aula geográfica são substituídas por uma presença digital, numa sala de aula digital. No ensino remoto ou aula remota, o foco está nas informações e nas formas de transmissão dessas informações. Então, na realidade, a gente está no ensino remoto, onde as questões são síncronas, então. É de um para muitos, como também Pierre Levy fala no seu livro sobre cybercultura. Então, na realidade, a gente está aqui hoje, neste momento, né? Só que não é um ensino remoto, não tem um calendário. Hoje é uma live, uma palestra, uma explanação sobre os desafios e possibilidades da educação em tempos de pandemia. Então, mas para alguns, né, o ensino remoto, a aula não presencial, também se caracteriza por esse momento de um professor estar, então, com os seus estudantes, ministrando uma aula interativa, uma aula onde o professor, no momento não presencial, possa estar com o seu estudante. Mas teve muitos locais, né, que não possibilitaram isso. E aí, como é que foi as aulas, né? As aulas, então, tiveram outras possibilidades. Então, o termo remoto significa distante do espaço, e se refere a um distanciamento geográfico. E isso é o que a gente teve, né? Então, assim, vocês hoje estão utilizando plataformas no distanciamento geográfico. Então, ensino remoto ou aula remota se configura, então, como uma modalidade de ensino ou aula que pressupõe distanciamento geográfico de professores e estudantes, e vem sendo adotado nos diferentes níveis de ensino. E isso é verdade, né? Então, assim, essa questão não presencial de eu mandar as atividades para eles em plataformas, também não deixa de ser um momento de interação com o meu estudante. Por instituições educacionais no mundo todo, não foi só aqui, né? Então, assim, a gente teve que se repensar o mundo. Por isso que quando eu mostrei a Mafalda lá olhando para o mundo, eu mostrei ela refletindo o que vamos fazer agora, neste momento pandêmico, onde a gente não pode sair mais de casa, onde a Terra parou, e o que, que a gente vai fazer, né? Nós, professores, nós que atuamos na educação, nós que formamos médicos, nós que formamos cientistas, nós que formamos todos os profissionais que estão aí, que nós vamos fazer, né? Então, em função das restrições impostas pelo Covid, que impossibilita a presença física de estudantes e professores nos espaços geográficos das instituições educacionais. Então, isso aí realmente foi algo que a gente teve que se repensar. E aí, nesse se repensar, muitas pessoas confundiram, então, dentro desses desafios, o que é ensino remoto, que era educação à distância, né? E muitas tivemos, assim, um debruçar científico, um debruçar acadêmico, um debruçar de conteúdos, para a gente entender que o ensino remoto ele foi realizado pelas diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional da Educação. Já a educação à distância, ela teve um decreto específico, 5622, de 19 de dezembro de 2005, onde legalizava, né, essa modalidade de ensino. De repente, a gente teve de educação, na realidade. De repente, a gente teve que um novo conceito, né, de aulas não presenciais, ensino remoto, enfim, a gente teve que conceituar este momento que a gente está vivendo agora com uma outra nomenclatura, que a gente também nem conhecia. Mas tem uma grande diferença entre os dois, né? Na realidade, o ensino remoto é uma medida extraordinária, orientada por manuais confeccionados pela instituição de ensino, que realmente cada um se adaptou do jeito que pôde, dentro desse desafio,
pensando, refletindo, buscando estratégias, criando, se reinventando, né? As aulas também, na modalidade de ensino remoto, são aulas ao vivo, no dia a dia, no horário do ensino presencial, mas muitas vezes são atividades postadas em ambientes também. Tem gente querendo falar, gente? Deixa eu verificar aqui. Alguém querendo falar? Professora Ana Júlia? Ah, tem gente aqui que já falou. Kate, sabendo que será um ano mais difícil do que o ano que está. Obrigado pela tua participação, viu, Kate? Sabemos que será um ano mais difícil do que o ano que está terminando, porque ficar com as crianças sem praticamente ter contato não é nada fácil. Sem contar que as crianças não poderão interagir com os outros grupos diferentes. É verdade, Kate. Temos que realmente ver, é, um repensar mesmo. Que maravilha que vocês estão participando. Eu vou ler um pouco das participações de vocês, vou deixar a Ana Júlia falar também. Não é fácil, sem contar que as crianças não poderão interagir com os outros. A socialização na educação infantil é primordial ao desenvolvimento das mesas. É verdade, Kate. Como será acolher uma criança que está saindo do convívio familiar pela primeira vez no meio da pandemia? Só saberemos na prática, mas isso está nos deixando angustiados. Como continuando como educadores, isso é porque ainda nem começou o ano de 2000, letivo de 2021, é verdade. Ana Júlia, pode falar. Ana Júlia? O Luciano também colocou assim, ó. Pode falar, né, Júlia? A palavra é com você. Bom dia, prof. Eu estou Bom gostando muito, dia. estou participando das palestras, estou gostando muito. Assistia das 8 horas da manhã, também muito importante. E eu acho que o maior desafio é esse, conseguir essa conexão com as famílias, né? Para que elas venham participar, né? Porque às vezes elas também têm esse receio da tecnologia, aí é muito difícil, é tudo lá na plataforma, eu não sei, né? Eu mesma ajudei várias famílias a entrar na plataforma, a mexer, a bater a foto, a postar, sabe? E esse é o desafio nosso também, de estar com essa parceria com as famílias, né? Eu acho que a Ana Júlia é uma das maiores desafios é a Muitos parceria. pais querendo fazer e não conseguem fazer porque tem receio de mexer na plataforma, de sair fora, de perder o contato com a creche depois, né? Na educação infantil ainda mais, né? Porque eu acho que é um ponto que vocês trazem crucial aqui, muito importante. Parabéns pela participação de vocês. Gosto muito de, quando eu estou falando, vocês interagindo, né? Isso é muito bom para a gente que está aqui no outro lado. Então, assim, ó, uma das coisas que eu penso que é bem interessante a gente refletir é a questão que vocês colocaram agora, que é a educação infantil mesmo, né? Como é que é esse readaptar da criança que está lá, de repente, e vai ter que modificar, vai ter que sair do seu convívio familiar, que a questão da socialização é super importante, né? Ter os campos de experiência lá, as crianças têm que viver os objetivos de aprendizagem, tudo isso. Como é isso para a criança que está lá com a sua família e de repente vai ter que se readaptar a um novo cenário, né? Então, que bom que o CI Padre Reus está aqui. Gosto bastante desse Centro de Educação Infantil que nos acolheu esse semestre. Muito bom trabalhar com vocês e quero parabenizar por todo o trabalho de vocês, que foi muito bom. Eu fui professora, orientadora de estágio, quero agradecer muito ao CI Padre Reus, né, que nos acolheu e que tivemos atividades maravilhosas. Então, assim, ó, o Luciano está falando aqui, o novo normal tem que ser pensado e planejado com extrema segurança, é verdade, o Luciano, contra esse vírus. E assim, gente, é uma coisa que tem que esse protocolo, né, de segurança aí que estão de biossegurança que estão desenvolvendo, tem que ser realmente muito bem pensado, porque eu até e outro dia, né, que eu vi uma mensagenzinha dizendo assim, e é verdade isso que vai acontecer, as crianças vão brincar com a máscara. Então, assim, quando chegar, tipo assim, vai chegar a criança, depois que acabar a aula, aquela criança vai estar com outra máscara, entendeu? Porque ela não vai estar com a mesma máscara. Primeiro, que eles gostam de brincar. Segundo, eles não entendem toda a gravidade desse vírus. Então, assim, como é que a gente, né, nós, professores,
Vamos impedir a criança, por exemplo, ela está na fase lá, na fase oral, onde ela tem que tocar, tem que mexer, tem que morder. E aquelas crianças, será que não vai ter mais mordida? Como é que vai ser, né? Como é que... Lógico que a gente evita isso, tudo, mas o contato na educação infantil, assim como nos anos iniciais, é muito próximo das crianças. Como é que vai ser a hora do recreio? Como é que vai ser para eles poderem comer, né, no refeitório? Como é que vai ser eles tomarem água? Então, são coisas assim, será que vai ter o bebedouro? Ou vai ter copos, né? Como é que serão? Os copos vão ser descartáveis? Não vão poder mais compartilhar, né? Brinquedos, como é que vai ser a questão dos brinquedos? No dia do brinquedo, vai ter o dia do brinquedo, não vai ter? Então, assim, olha quanta coisa que a gente tem que repensar. Mesmo indo poucas crianças, e segundo o protocolo, não pode ir tantas crianças, mas mesmo indo poucas crianças, será que a gente, como é que vai ser isso, né? Então, assim, várias questões passam na nossa cabeça. Os políticos decidem a volta, mas não ouvem os professores profissionais da educação. Uma outra situação a ser muito bem pensada e planejada é na sobrecarga de trabalho do professor, pois, a meu ver, se já estamos sobrecarregados online, e assim, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo que parece que a gente tem que planejar mais para o momento agora, remoto, do que era o planejamento antes, quando a gente estava em sala de aula no presencial, né? Eu digo isso como professora de estágio, como professora mesmo, que parece que a gente deve repensar, porque não é qualquer atividade. Quanto tempo de atividade meu estudante da educação infantil vai ter? Será que ele vai ficar só 2 horas, só 3 horas? Será que os pais vão ter atenção de 1 hora para fazer aquela atividade? Então, assim, tudo isso a gente deve que repensar, né? Imagina ter que atuar no online e presencial também. É verdade, Luciano, porque a gente vai ter que atuar tanto no ensino presencial quanto no ensino remoto, porque espero que a vacina venha logo. Já estou ouvindo aí, não sei se vocês ouviram, que tem a vacina Moderna, tem a Coronavac, né, feita na China, tem uma da Moderna, parece também, tem outras. Só que assim, ó, a gente sabe que o método científico é algo que primeiro tem que se fazer experiências com os animais, depois tem um grupo de pessoas que podem tomar e que vão tomar, vão ver as reações, depois tem outro, né? Ontem eu estava vendo uma reportagem que essa vacina tem eficácia de 94%. 94%. 94% significa que 6% não tiver eficácia. Então, a gente vai ter que repensar, verificar se realmente essa vacina ela vai ter, né, a possibilidade de estar atingindo, espero que sim, né, e que tenha bom efeito. Mas temos pela nossa saúde e a saúde das crianças e toda a comunidade escolar. É verdade, Luciana. Cristiane está trazendo outra coisa, que eu acho que é bem importante, Cristina Córdova, adaptar em Libras. Realmente, gente, adaptar em Libras é muito complicado. Adaptar em Libras com imagens do sinal ou ainda fazer vídeos dos textos. É verdade. Libras, né? Pensar também na deficiência visual, né? Na deficiência intelectual, na deficiência auditiva e tantas outras, né? Então, assim, como a gente vai adaptar, né? Nos reinventar e ainda reinventar um local dentro da nossa casa. Bem pensado, Cristiano. Realmente, reinventar e reinventar o espaço dentro da nossa casa. E, assim, várias situações já ocorreram nesse momento pandêmico. Eu digo assim, barulhos que a gente não gostaria que tivesse naquele local, naquele horário, né? Assim, às vezes as pessoas não entendem que, por exemplo, tem pessoas que têm filhos pequenos e às vezes os filhos também, né? Não vai deixar de chorar porque está na casa deles. Tem várias coisas que acontecem nesse momento. Reinventar o espaço dentro da nossa casa, eu acho que é um dos desafios muito sérios que eu não sei se é só eu, mas acredito que muitas de vocês estão enfrentando esse desafio, né? Então, aí depois tem a Kate, que está falando, né, que como será acolher uma criança que está saindo do convívio familiar pela primeira vez em meio à pandemia. Só saberemos na prática, mas isso está nos deixando muito angustiados. Eu também ficaria bem angustiada, Kate, porque já é difícil
Eu lembro que quando eu trabalhava na educação infantil, eu trabalhei alguns anos, e quando as crianças chegavam assim, por exemplo, é, entre ali, a gente começava o ano letivo um pouquinho antes do carnaval. E aí tinha aqueles dias do carnaval, né? Então, assim, os dias do carnaval eram terríveis para nós, porque nos dias do carnaval, o que que acontecia? A criança voltava para casa, né? E ficava aqueles dias. Depois ela tinha que voltar para a escola, já era super complicado, gente, super complicado mesmo, né? A gente está com aquela criança. Imagina agora que ela vai passar, então assim, ela não vai ter esse convívio, né? Em 2021 realmente vai ficar muito complicado. Roberto Rosa coloca. Então, assim, realmente a gente vai ter um novo olhar, uma nova readaptação, é, um novo cenário, né, para a nossa situação da educação. E são vários os desafios. Sem pensar nesses desafios que vocês falaram, que realmente nós temos vários. Gostei muito da participação de vocês, né? Quem tiver com vontade de falar, como a Ana Júlia, agradeço muito a participação dela, da Kate, da Kelly, né? Kelly, Kate, da Cristiane, do Luciano, né? Então, assim, gosto bastante quando vocês interagem aqui. Se alguém também tiver querendo falar alguma coisa, a gente tem mais 19 minutos aí, né? Para a gente poder falar um pouco sobre esse tema. Mas quero, assim, já de antemão agradecer a todos os presentes aqui neste momento. Vou continuar ali a minha explanação. Tenho mais algumas coisas para falar, acho que eu teria mais do que um dia para falar dos desafios da educação para vocês, né? Porque a gente tem tantos nesse cenário, né? Outra questão também que a gente está vivendo muito, a gente está utilizando o nosso celular mais do que nunca, né? Então, o celular ele virou um meio de trabalho, ele virou um meio de estudar, ele virou um meio de se comunicar, ele virou, quer dizer, o celular assim praticamente faz parte da nossa vida, né? Então, assim, o quanto nós, professores e professoras, né, tivemos até que tirar, por exemplo, o WhatsApp era só para um grupo familiar, de repente o WhatsApp virou uma ferramenta de trabalho. Então, como a gente está diferente, né? Como a gente teve nesse cenário todo ser tão diferente. Então, continuando aqui, neste meio aqui, né, de educação, de ensino remoto, educação à distância, temos várias diferenças que nos fazem ver que tanto são dos materiais, né, que no ensino remoto eles são adaptados e replanejados, como a gente está vivendo, já na educação à distância, eles são elaborados, padronizados, desenhados por uma equipe multidisciplinar. As relações entre ensino e aprendizagem nesse ensino remoto, a interação entre professor, conhecimento, estudante. Na educação à distância, já é uma interação entre professor, conhecimento, estudante. Além disso, tem uma equipe multidisciplinar também. Os conteúdos, né, a utilização de diferentes ferramentas, como a gente está agora. Então, temos o Meet, temos o Zoom, como vocês falaram, temos as redes sociais, temos também vários outras possibilidades que não são das tecnologias, mas a gente acabou sendo uma tecnologia, né, que a gente reinventou, então a família vai lá levar, às vezes a gente tem uma família que mora perto da casa da gente que a gente leva, então, assim, são várias possibilidades que a gente se reinventou. Já na educação à distância, não. Também tem as tecnologias, mas é tudo mais modalizado e, principalmente, também a gente tem atividades mais síncronas e assíncronas, e nesse meio a gente tem atividades muito mais síncronas, né? O nosso calendário ele teve que ser substituído no ensino remoto, na educação à distância ele teve que ser construído por um plano, né? Uma oferta de curso, que já é ofertado desde o início, e as nossas avaliações, então, tiveram que ser readaptadas. Né? Na educação à distância, elas são padronizadas. E no meio desse cenário, assim como existiram várias vacinas que vocês aqui me colocaram, a participação da Ana, do Luciano, da Cristiane, da Kate, né, de tantos outros aqui que falaram, e assim, nesse cenário tivemos muitos e muitos e muitas publicações, né? Entre elas, a gente fala até essa obra
da educação à distância em tempos de pandemia, Covid-19, né, teve 2 volumes, né, da editora Pagai, de Curitiba, teve 2 volumes, nos quais eu participei né, de um desses volumes eu participei, como escritora, como autora de um capítulo. Então, tivemos várias e várias obras, né. Nessa aqui, eles tentam, então, desenvolver uma leitura coletiva, né, tem vários aí capítulos que vocês podem, desde a educação à distância, anos iniciais, ensino superior, possibilidades, ferramentas, práticas pedagógicas, tudo no intuito do quê? No intuito de nos aprimorarmos, nos reinventarmos, criarmos, encontrarmos possibilidades dentro desse cenário pandêmico. Então, assim, eles dizem que foi uma inspiração, né, em 2 narrativas do filósofo Walter Benjamin. Tais narrativas se caracterizavam como histórias de marinheiros e histórias de camponeses. As primeiras histórias tratavam de feitos bizarros, grandiosos, mistérios quase inacreditáveis, ocorridos em lugares longínquos, sempre distantes. Já as histórias de camponeses ocorriam com fatos próximos, famílias do nosso cotidiano. Tais tipos de narrativas nos aproximam de problemática construída nos diversos capítulos da obra, porque se propõe pensar sobre os aspectos humanos e sociais de realidades diferentes do Brasil e de outros países, e a perspectivar que tipo de sociedade desejamos ou teremos após essa pandemia do Covid-19. Ora, isso não trata-se de histórias de marinheiros, mas sim de histórias de camponeses, pois os autores dos capítulos trazem as mais profundas preocupações e reflexões acerca da dimensão humana e do viver ético. Então, esse livro é um livro que vocês podem encontrá-lo facilmente, não precisa comprar esse livro. Então, esse livro está disponível, tá? E tá aqui, eu vou até deixar ali para vocês, é onde vocês podem encontrar o livro, onde vocês até, no caso, podem tá baixando esse livro. Este livro é um livro que vocês podem baixar de graça. Esse aqui é um outro livro com possibilidades que vocês podem baixar de graça, tá? Que são 2 livros de uma editora. Isso na internet. Entendeu? E vocês podem baixar eles de graça. Temos também esse outro livro, tá? Que foi feito pela Secretaria de Educação, Desafios da Educação em Tempos de Pandemia, que vocês também podem baixá-los na internet. Então, tivemos vários e-books, né? E-books são esses livros que são encontrados e que vocês não precisam, no caso, de acesso gratuito. Então, essa possibilidade de vocês terem essas leituras todas, né, nesses momentos pandêmicos. Então, nesse capítulo de livro, que eu, no caso, confeccionei, né, escrevi para essa editora, ela traz um pouco da revisão sistemática da educação em tempos de pandemia. O que é isso? Né? Eu fui pesquisar na realidade, numa plataforma onde tem várias publicações do mundo inteiro, são publicações internacionais, sobre o que estava se falando de educação em tempos de pandemia do Covid-19, né? O que os autores estavam falando, o que no caso tinha de novo para a gente, né? Nesse cenário. Então, assim, ó, foi encontrado alguns artigos de outros países, né, que falavam para a gente um pouco desse cenário. E, assim, principalmente foi encontrado o quê? Foi encontrado 18 artigos, né, no qual os 10, eles falavam sobre a pandemia e a saúde. Isso foi feito em maio, tá, gente, de 2020. Então, muitas coisas de lá para cá mudaram. E os países que mais publicavam, então, sobre essa questão e nos davam até ferramentas para que a gente pudesse repensar a nossa educação foram Austrália, Estados Unidos, com 6 publicações, Austrália, Vietnã, tá? E outros países como Bélgica, Canadá, China, França, Indonésia, Itália, Malásia, Nova Zelândia, Omã, Peru e Reino Unido. Então, assim, esses foram os 18. Depois desses, tiramos 10, né, que falavam mais especificamente sobre educação em tempos de pandemia, né? Alguns traçavam, então,
modelos de transição do ensino presencial para o ensino online, ensino remoto. Outros falavam sobre ferramentas do ensino síncrono, que é esse que a gente está falando, né, em sites, e também mostravam alguns sites remotos, expandindo as ofertas para o ensino remoto. Outros falavam das visões do ensino secundário, em 4 níveis de barreira: escola, currículo e aluno. Nas escolas de ensino de matemática, com a implementação do aprendizado online, então todos eles já estavam pensando em outras plataformas. Outro, que é os impactos da Covid-19 através da internet, aprendendo o uso para a educação terciária na Malásia, falavam então das vantagens e desvantagens do uso da internet nas aulas ministradas nas plataformas digitais no ensino superior. Então, estava mais especificamente no ensino superior. Então, outros falavam sobre ferramentas e materiais de software também utilizados para esta questão no curso de medicina. Outros falavam das ferramentas digitais nesse momento, outros da educação online, e outros falavam também da promoção da qualidade da educação, um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Que é aqueles que a gente vê na televisão, que são os ícones, né, do desenvolvimento sustentável, todos eles coloridinhos. O item 4, né, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, ele é um item que fala da educação de qualidade. Então, quanto esse momento agora pandêmico, né, nos trouxe a repensar sobre esta questão, especificamente, né, gente, essa questão relacionada à qualidade de ensino. Então, aqui também temos outro livro, Educação em Tempos de Pandemia, Desafios e as Possibilidades dessa Educação. Nós temos também esse outro, Educação em Tempos de Pandemia, Brincando com o Mundo. Esses dois não são de acesso livre. Temos esse, Pensar a Impossibilidade em Tempos de Pandemia, da Secretaria de Educação de Santa Catarina. Esse também é um acesso livre, basta vocês ir lá no site da Secretaria de Educação de Santa Catarina e vocês terão, então, acesso a esse livro, assim como os outros dois também que eu passei. As reflexões finais para o nosso momento de hoje, então, né? Então, esse período, ele provocou também muitas reflexões, né? Muitas e muitas e muitas reflexões passaram na nossa cabeça. Umas que vocês trouxeram, né, com relação à adaptação da criança, com relação a gente voltar, com relação às famílias, com relação ao engajamento, né, então várias coisas. Do que precisará ser mudado na escola pós-pandemia. A primeira dessas reflexões refere-se ao fato de que quem apenas segue currículo sem estabelecer relações diretas com seu público e com a realidade que o cerca, não entendeu o mandato educacional. Ou seja, não é a prática viável apenas transpor conteúdos de documentos curriculares, prescindindo dos pilares do que constitui o fazer pedagógico. O planejamento, a seleção de conteúdos, os objetivos de conhecimento, né, são esses que vão ter a reflexão acerca do que, a quem e para que queremos ensinar. É necessário que a gente tenha claro que ainda neste momento ocorre de forma não presencial. Essas são práticas de ensino escolares e possuem, portanto, um caráter intencional. A gente tem que lembrar da nossa intencionalidade pedagógica. Ademais, é inviável, enquanto durar o regime especial de atividades não presenciais, tratar os assuntos da mesma forma como se estivessem sendo trabalhados em sala de aula. Não tem mais como a gente ser assim, né? A gente vai ter que repensar mesmo. Sem adequações didáticas e metodológicas. São diferentes tempos, diferentes espaços, diferentes tempos que estamos vivendo agora com o Covid, né? Diferentes espaços, ambientes diferentes de aprendizagem, as quais nem sempre possuem as condições ideais. E, além disso, os estudantes possuem condições desiguais de acesso às tecnologias. E, realmente, né, nós estamos com muitos dos nossos estudantes sem acesso. Então, a segunda reflexão que a gente traz: cabe à escola, neste momento, né, provar que suas estruturas não são tão rígidas e que a palavra de ordem é flexibilidade, como cada uma de vocês agora está sendo super flexível, né, usando nossas redes sociais, usando o YouTube, usando plataformas, repensando. Então, que a palavra de ordem é flexibilidade por meio de projetos adaptados à situação, envolvendo a leitura de bons livros, filmes,
situações de aprendizado vinculada à experiência social de isolamento, né, enfrentamento de uma pandemia que ela é mundial, nem é só daqui, né, questões que impedem de um currículo rígido, demonstrando às escolas que os desafios das crianças são de outra ordem. Então, assim, temos vários desafios, né, nesse cenário. E um dos maiores desafios, eu acho, é realmente a gente teve que se flexibilizar em tudo, né? No conteúdo, nas atividades, enfim, em todas as questões. E uma última reflexão que a gente traz para o momento de hoje é com relação à avaliação, né, gente? Como que a gente vai avaliar? E aí não só nos anos iniciais, né? Da educação infantil, em todas as áreas do ensino, né, desse processo. Que antes, como eu disse, era um processo feedback com olhar, era processual, e agora como transformar esse processual digital, né? Então, assim, como que a gente vai transformar isso? Essa pandemia tem evidenciado a desigualdade que demarca a nossa sociedade, isso é a primeira coisa, né? Pois enquanto algumas crianças têm acesso à tecnologia de ponta, e tem muitas, né? Possuem acesso à internet ilimitado, recebem, em caso, o apoio dos pais responsáveis, que vocês têm famílias assim, né? Que bom que a gente tem famílias assim ainda, mas tem famílias que não têm, né? Tantas outras ficam à margem desse processo, seja pela falta de equipamento tecnológico adequado em casa, seja pela falta de os pais dedicarem, os pais, né, o responsável, dedicarem às outras preocupações, seja por esses não terem a formação escolar adequada, como eu falei, que às vezes tem família que não tem, né, para orientá-los em relação à realização das atividades, ou ainda por situações de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Temos, né, gente? Quantas agressões, quantas violências, quantas outras coisas essas crianças estão enfrentando. Questão indiscutível, refere-se ao fato de a ausência da mediação presencial do professor em relação às situações de aprendizagem, torna obrigatório que no retorno das aulas presenciais, levamos a cabo outra reflexão, que há tempos perpassa os espaços escolares, sem o devido alcance em termos práticos, que trata da individualização do ensino e dos processos avaliativos. Será necessário repensarmos a avaliação dessas crianças. Isso com certeza, gente. Não tem como a gente hoje não repensar esse processo. Levando em consideração tudo que engloba e quais foram possibilidades de acesso e aproveitamento das atividades escolares durante o período de pandemia. Diante disso, será necessário realizar uma nova avaliação diagnóstica. E isso, com certeza, a gente vai ter que fazer. Essa avaliação diagnóstica acho que é uma das primeiras coisas que a gente vai ter que fazer, né? Não sei como é que vai ser, como falou a Kate ali, de um ano para o outro, né? Mas uma avaliação diagnóstica é necessária. Buscando mensurar os efeitos desse. Queremos que, independentemente de acesso às atividades não presenciais e do suporte da família, o ano letivo será prejudicado do ponto de vista qualitativo. É imprescindível, portanto, que as escolas refaçam seus planejamentos. E, realmente, né, hoje a gente já está pensando no replanejar. Pensando em como recuperar as aprendizagens que tiveram prejuízo pedagógico. Além disso, é imprescindível também que seja atribuído maior enfoque ao acolhimento dessas crianças e jovens, destinando um olhar atento, né, um olhar sensível, um olhar atento, né, que nos possibilite estar sensíveis à identificação não só dos prejuízos escolares, mas de sexual, bem como prejuízos de saúde mental. Em resumo, a desigualdade e a vulnerabilidade já visível e muitas vezes ignorada na escola tradicional foi fortemente acentuada nesse momento de pandemia do Covid-19. É necessário olharmos para tudo isso, esse olhar intencional, esse olhar que essas foram algumas das referências. Gratidão a todos vocês. Deixo aqui meu contato para quem, né, tiver interesse. E agora eu vou retirar a minha apresentação aqui para que eu possa vê-los, né, e a gente fazer o fechamento, então, da manhã de hoje, né. Eu sei que algumas pessoas estão aqui presentes, nós temos um público de 54 pessoas aqui presente, né,
A Neuzira quer falar alguma coisa, Neuzira? Quem tiver agora... Neuzira, tudo bem, Neuzira? Queres falar alguma coisa? A Márcia Mello colocou gratidão também. Eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui presentes comigo. Né, foi muito bom a manhã de hoje. A gente tem 1 minuto para encerrar o nosso momento. Quero agradecer muito a participação de todos os núcleos aqui, a participação de todos os professores e professoras da Palhoça, né, os centros de educação infantil. Muito, amei sua explanação, Neuzira. Muito obrigada, Neuzira, Giovanni, muito obrigada. Gratidão, obrigada. Como é bom ouvir isso de vocês. É bom ouvir também de vocês uma avaliação de nós, professores, ou explanadores, ou conferencistas, ou webinar, ou live, ou tanta coisa, né, gente? Excelente manhã. Muito obrigada a vocês. Desculpe o barulho que está agora aqui perto, mas a gente não pode... Eu até conversei na semana que eu fiz a minha explanação nesse congresso internacional e dizia assim para uma pessoa, né, que ainda não inventaram uma tecnologia anti-barulho, né, anti-ruído. Então, quando a gente está aqui explanando para vocês, a gente não consegue tirar todos os ruídos que estão ao nosso redor, né. Isso era o que mais a gente desejava. Muito bom, obrigada a vocês por estarem aqui. Foi ótimo a gente saber que, mesmo estando distantes, estamos juntas em prol da educação melhor. Uma educação de melhor qualidade, né, eu diria. Acho que todos nós estamos procurando isso, né, gente? Eu parabenizo cada um de vocês aqui presente por estar se reinventando junto comigo a esse novo cenário, né? É um cenário pandêmico, um cenário como uma pessoa ali, a Kate falou da ansiedade, né? Muitos professores estão depressivos, ansiosos, em função de... Então, assim, o quanto a gente, né, nós aqui, desse outro lado, e vocês aí, então a gente está tudo junto na mesma situação, mas a gente fica ansioso com amanhã, isso aí eu corroboro da ideia de vocês, mas a gente tem que acreditar e ter fé nesse momento, como eu falei para vocês no início, que isso vai passar também, né, porque tudo na vida da gente passa, e às vezes a gente não se toca disso. Então, momentos alegres passam, momentos tristes passam, mas o que fica é toda a experiência que a gente viveu com cada um desses momentos. Quero agradecer novamente a presença de cada um de vocês, já extrapolei meu tempo, era até 11h30, 1h30 de explanação, agradecer a atenção de cada um de vocês, e desejar a cada um de vocês um bom final de ano, um excelente Natal, uma excelente, né, virada do ano para 2021. Espero encontrá-las em outro momento, né, em outra live, e que em outro momento a gente possa estar no novo normal, com os nossos olhares, com o nosso feedback de olhar, e não só em plataformas. Obrigada, Cristiane, para você também. Obrigada a todos vocês que aqui estavam presentes, tá? Para a família de vocês, de coração. E que a gente possa ser contemplado aí com muita paz e muita saúde e muito amor nos nossos lares. Muito obrigada, uma boa manhã para vocês, e finalizo por aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, eu vou estar saindo aqui da sala. Desejo a vocês, então, uma boa continuação para este evento. Obrigada. Saiu? Tchau, tchau. Gostei. Mas não acabou? É 1h30, né, de explanação. Oi, Sônia. Eu agradeci. Oi, Sônia, pode falar, estou aqui ainda. Estou te ouvindo. Oi, Sônia. Oi. Oi, Sônia, tudo bem com você? Eu estou aqui ainda. Queres falar alguma coisa? Não, obrigada. Eu ia agradecer foi tudo maravilhoso. Assim, foi confortante demais para a gente. Eu só queria agradecer mesmo. Muito obrigada, Sônia, pelo teu depoimento. É tão bom ouvir vocês. A gente que está aqui desse lado, a gente fica, assim, querendo saber o que vocês estão achando nesse outro lado, mas agradeço a tua participação, viu, Sônia? Desejo a vocês aí uma boa manhã, um bom Natal, um próspero ano novo, e que no ano de 2021 a gente possa ter um novo normal presencial, ok? Um abraço virtual a cada um de vocês. Também. Um dia abençoado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau para vocês, gente.
Eu acho que todo mundo deixou o nome aqui.